Pois é, estamos na última mensagem da soja. Sabem que este ano nós não estamos a fazer o tema nacional ainda. A delegação dos Açores e da Madeira vai fazer essa temática mais para o final do ano. E quando desafiada em fazer uma semana de oração presencial e escolher um tema específico, escolhi este. E alguns dos jovens que leram a mensagem disseram: se calhar isto é muito difícil. E fala de quadros e de coisas antigas. Escolhi porque foi uma das sojas que me marcou mais quando jovem. Não sei se foi porque na minha igreja todos os jovens que aceitaram o desafio fizeram-no muito bem, fizeram de alguma maneira impactante, mas os princípios que foram aprendidos durante esta semana foi algo que nunca me saiu da memória. Principalmente esta questão de que Deus inspirou homens e mulheres a redescobrir a Bíblia de uma forma inspiradora e que esses princípios eles lutaram por eles até morrer. E nós hoje vivemos às vezes ainda relutantes em defendê-los da mesma forma. Hoje vamos ter mais um princípio bíblico que foi revelado durante a Reforma e que Deus inspirou, que foi a questão da volta de Cristo. E que tema tão apropriado para os dias em que nós estamos a viver. Vamos ver como é que nós olhamos para a volta de Cristo. Será com medo? Será que achamos que vamos ser todos julgados e vamos todos sofrer? Ou será que estamos felizes e com grande antecipação por aquilo que vai acontecer? Vamos ver. Sabem que às vezes esperar pode ser muito difícil. Não sei se para vocês é, mas esperar pode ser difícil, mas também pode ser empolgante. Vocês alguma vez se recordam de algum momento que foi bom esperar? Por filhos? Eu ainda não tive esse prazer, mas quem está grávida e está à espera, não é? É sempre aquele bem empolgante esperar, também nervoso, de certeza que corra tudo bem, mas empolgante. Mais alguma espera que se recordem que seja empolgante? Pelo aniversário, muito bem, João. E nós sabemos que tu gostas muito de aniversário, que tu já disseste várias vezes, é verdade. Viagens, férias, depois de trabalhar tanto tempo, como bom é tirar umas fériasinhas, não é? Há várias coisas que podem ser empolgantes de esperar por. Sabem que há uma coisa na minha vida, especificamente, que eu esperei muito tempo. Esperei muito, muito tempo. Ao ponto de deixar às vezes de ser empolgante. Vou-vos ser sincero. Sabem o que é que foi que eu esperei? Não. Eu esperei muito tempo pelo meu marido. Esperei muito tempo. Eu conheci o meu marido quando tinha 17 anos de idade. É verdade. Não era para resultar que eu era muito novinha. Mas ele depois andou extraviado durante anos e anos e anos. Reencontramos-nos mais tarde. Mas a coisa ainda foi difícil e mesmo assim ele ainda voltou a se extraviar-se outra vez. Estão a ver? E depois ainda... Pronto, aí já resultou. Mas mesmo assim ainda foi difícil. Foi esperar, esperar, esperar. Nunca mais acabava a espera. Mas resultou. Foi uma das melhores esperas que eu já tive na vida, porque correu bem. Podia ter corrido mal a espera, mas correu bem. Sabem que quando nós ansiamos muito por uma coisa, e principalmente por uma pessoa, nós estamos tão empolgados, tão na expectativa, que fazemos tudo para quê? Para manter contacto. E eu, quando namorava com o meu marido, nós namorávamos à distância, que eu sou de uma cidade diferente da dele, e era tanta a tentativa de manter contacto, que eu não vos vou contar quais foram o dinheiro que nós gastamos em contas de telefone. Na altura, no início, ainda se tinha que pagar, não era ilimitados, como foi mais tarde. E foi triste. Se o meu sogro estivesse cá, batia-me. E, para além disso, chegamos a mandar cartas. A loucura, uma jovem da minha idade a mandar cartas. Foi uma expectativa muito grande, sempre na espera, e de manter este contacto e de esperar para que corra bem. E quando nós temos realmente um encontro com alguém que nós queremos muito ver, o que é que acontece antes? O que é que acontece? Estamos todos nervosos. Se formos mulheres, o que é que acontece? Já estão as pessoas, a Patrícia está a dizer, arranjamos-nos, já sabemos a rotina de todas as mulheres. Se calhar até vamos comprar uma roupa especial, pormos o melhor que podemos para estar com essa pessoa. E sabem que é por isso mesmo que às vezes
As esperas, principalmente por pessoas que nós amamos, podem ser realmente empolgantes. Será que nós temos essa mesma sensação relativamente à espera por Cristo? Quantos de nós estão a fazer a rotina de se porem bonitos, apraltados? Quantos de nós têm tanta ansiedade de estar com Cristo que têm a vontade de manter contacto diário? Que escrevem cartas, passam horas ao telefone, que é a oração. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós temos saudade de Deus? Quantos de nós têm expectativa por o ver? Quantos de nós têm esta preparação para a chegada de alguém tão especial na nossa vida? Às vezes, nós não vemos a volta de Jesus com estes olhos. E sabem o que é que isso indica? Indica que se calhar nós ainda não o amamos como deveríamos amar. Indica que se calhar nós ainda não percebemos quem Deus realmente é. Porque se nós compreendêssemos a sensação que nós deveríamos ter em relação à segunda vinda de Cristo, deveria ser exatamente a mesma que eu senti durante todos aqueles anos à espera do meu marido. Será que estamos a sentir, a amar a Deus como devemos amar? E esperar por Ele com a ansiedade que deveríamos ter? A nossa soja fala-nos, obviamente, do tempo de luteiro. Um tempo difícil, nós sabemos. Um tempo em que existia uma expectativa de vida muito curta. Sabem quantos anos é que se vivia naquela altura? 40 anos. E se calhar os que ultrapassavam isso já era bem bom. Tudo isto porque nós sabemos que eram alturas com higiene muito precária, havia pestes, havia doenças, havia guerras frequentes e tudo isso levava a uma instabilidade muito grande dentro da população. Existia muita instabilidade e muita superstição. E essa mesma instabilidade e superstição levava a muita incerteza e também a certas pessoas, digamos que, utilizar isso em seu favor. Sabem que nem sempre é fácil viver em tempos assim. Mas quando eu estava a ler o que é que se estava a passar nesta altura, eu recordei-me que isto é uma promessa de algo que se vai passar quando? Quando é que vai acontecer outra vez isto tudo? Quando Jesus voltar. Estão preparados para viver uma época assim? Estão preparados para esperar tudo isto também no tempo em que estão a viver? Não sei se estarão ou não, mas o desafio que a Bíblia nos diz, e isto é uma certeza para aqueles que acreditam nas grandes promessas de Deus, é que realmente isto irá acontecer. Guerras e muitas coisas ainda irão acontecer. E se isso é um indício de que Jesus está a voltar, como é que eu lido com todas estas coisas? Como é que Lutero lidou com todas estas coisas? Sabem que na altura que ele viveu, existiam guerras, como por exemplo a queda de Constantinopla em 1453, foi a queda do Império Cristão com a invasão islâmica. Ele viveu isto. Foi a descoberta da América e quase toda a gente fugiu por causa da Inquisição. Um tempo em que guerra era mais do que normal. E ele viveu nessa altura. Sabem que por causa de tudo isto, religiosamente, existiam algumas visões distorcidas do que era a segunda vinda, principalmente dentro da Igreja Católica, através de uma pessoa muito conhecida, o Santo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, um homem que ficou muito conhecido por uma ideia que ele tinha, muito vincada, de que a segunda vinda, ou seja, o reino de Deus futuro, não era futuro, era presente e estava presente aonde? Dentro da igreja. O que é que isto significava? Que se tu não fizesses parte da igreja, não estavas salvo, e embora existisse a segunda vinda, era já aqui que tu começavas a usufruir
do reino de Deus. Era já aqui que estava decidido ou não. Imaginem o medo da população e como é que eles iam à igreja. Tinham que ir. Porque se eles não fossem, o que é que isso significava? Não faziam parte do reino de Deus. Sabem que conta-nos a nossa revista que as pessoas que estudavam na altura para serem padres, eles tinham um mural gigante em que eles, quando terminavam, porque nem todos terminavam de estudos, quando eles terminavam os estudos, eles pegavam no certificado deles e punham no mural. E havia o lado dos salvos e o lado dos perdidos. Porque os padres que já tinham ganho a salvação quando terminaram os estudos, agora estavam salvos. Incrível aquilo que se acreditava naqueles tempos. Mas sabem o que é incrível relativamente à temática da soja? É que muitas das crenças de antigamente ainda são as crenças de hoje. E se nós formos honestos, será que nós também não achamos que fazer parte da Igreja Adventista é fazer parte da lista das pessoas que vão estar no céu? Será que os pastores não acham que tirar teologia lhes dá um cartão direto ao céu porque tanta dedicação ao Senhor? Não sei. Talvez. Que nós possamos refletir sobre isto, porque realmente aquilo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer, está a acontecer novamente. E a verdade é que a segunda vinda não é isto. A segunda vinda ainda não aconteceu, nós ainda estamos a esperar. E por causa desta visão religiosa, a segunda vinda era vista apenas como o quê? Um julgamento e como uma fonte de medo. Como é que nós vemos? Como é que nós vemos a segunda vinda? Lutero viveu neste tempo e por causa desta ideia intrínseca, esta era também a sua ideia. E foi por causa de ele ter tanto medo da segunda vinda que ele se questionava o tempo todo: como é que eu posso ter a certeza de ser salvo? E porque ele sentia que nunca tinha a certeza, Lutero fez de tudo. Se houve pessoa que fez de tudo para ser salvo, foi Lutero. Porquê? Medo. Medo e mais medo de não ser salvo. Mas esta pergunta, esta incerteza, foi o que levou Lutero a ser também quem era. Foi o que levou Lutero a descobrir muito mais sobre a Bíblia. E foi quando ele realmente, finalmente, descobriu a grande verdade pelo qual nós o conhecemos hoje, que é a justificação pela fé, ou melhor, a justificação pela graça através da fé, aquilo que nós conhecemos Lutero por. Quando ele descobriu esta grande verdade mudou-lhe totalmente também esta pergunta. O que é que eu posso fazer mais para ser salvo? Será que eu vou ser salvo? Um homem que tinha medo, que estava incerto e que estava sempre na luta de, pelas suas forças, conseguir fazer tudo, virou alguém completamente diferente. Do medo, ele passou a ser completamente alegre em relação a esta grande verdade da salvação e da segunda vinda de Cristo. E que mudança tão grande isto foi. Eu peço desculpa, estou a tentar, mas não estou a conseguir, vão ter que me acompanhar. E sabem como é que Lutero passou a chamar a segunda vinda? Como é que é? Diz ali. Vem, querido, último dia. Nos escritos de Paulo, nos escritos de Lutero, nós encontramos inúmeras vezes esta expressão. Vem, querido, último dia. A palavra querido demonstra que ele viu com carinho, deixou de ver com medo, deixou de se perguntar o que é que eu posso fazer, será que sou salvo, será que não sou salvo? E passou a ver este dia com alegria e com ânsia, porque ia ver quem? Alguém muito amado. E que grande mudança! E que grande mudança é esta compreensão total do que significa a salvação, não pelas minhas obras, mas através dos méritos de Cristo. Que mudança deveria fazer na forma como nós vemos
a segunda vinda de Cristo. Como é que vocês veem a segunda vinda de Cristo? Ainda com medo? Ou já a conseguem ver com grande alegria? Sabem que Lutero viveu os seus tempos a acreditar piamente que Jesus ia voltar quando? Imaginem lá. Na vida dele. Sabem que é incrível que os grandes homens de Deus, e nós vemos isso também com a história do início da Igreja Adventista, fizeram grandes coisas por ele, pregaram aos todos os cantos da terra possíveis e imaginários e não tiveram medo da morte. Porquê? Porque acreditavam que Jesus ia vir durante a vida deles. E isso dá-lhes outra certeza, isso dá-lhes outra convicção. Já não interessa mais. Se Jesus vem quando eu vivo, eu vou fazer tudo o possível. Sabem quais eram os sinais que levaram a que Lutero pensasse que seria durante os seus tempos que Jesus ia voltar? Havia muita perseguição religiosa. Ele próprio tornou-se o quê? Um herege e teve que fugir para proteger a sua vida. Em 1523, morreram os primeiros reformadores em Bruxelas na fogueira. 2 reformadores. E a partir daí, meus queridos, as fogueiras incenderam-se por toda a Europa. E Lutero viu isto. Se vocês estivessem lá, não pensariam que era a perseguição dos últimos dias? Se calhar pensariam. Sabem o que aconteceu? Ameaças militares por todo o lado. Aconteceram todas aquelas situações que falei de guerra. O cerco de Viena foi em 1529. Lutero estava vivo. A invasão dos mouros da Europa estava a acontecer nessa altura. Queridos, com tanta guerra, não acham que era natural ele pensar que seria naquela altura? Eu acho que sim. Sabem o que é que havia mais? Muita especulação. Quando há muitos indícios de que Jesus está a voltar, começa a acontecer o quê? Muita especulação. E quando eu vos falar disto, vocês vão dizer: eu acho que eu já ouvi falar disto em algum lado. Se calhar, até presentemente vocês ouviram falar. No tempo de Lutero, havia várias pessoas que faziam o quê? Queriam tanto que Jesus voltasse, que começaram a tentar descobrir o quê? A data. Vocês não sabiam que há pessoas a tentar descobrir a data? Eu nunca ouvi falar sobre isso dentro da Igreja Adventista. Não foi uma novidade para mim, na revista. A realidade é que isto também aconteceu na altura do Lutero. Aconteceu com 2 pessoas diferentes. Uma pessoa foi um matemático e astrónomo, Johann Stoffel, que ele encontrou uma nova constelação. E como encontrou uma nova constelação, achou que aquela constelação era Jesus a voltar. E então o mundo ia terminar em 1524. Para além deste, houve outro, um amigo direto de Lutero, chamado Michel Stiefel, que definiu que pela Bíblia Jesus ia voltar em 19 de outubro de 1533. E depois, não aconteceu. E o que é que Lutero teria a dizer sobre isto? Alguém sabe? O que é que acham que Lutero disse sobre estas pessoas que estavam a tentar procurar quando é que Jesus iria voltar? Será que Lutero disse isso? Olha, João, não estás nada longe. Sabem o que é que ele disse? Em relação ao amigo dele direto que estava a tentar dar uma data? Chamou-lhe uma pequena tentação. Indulgência de uma pequena tentação. Porque ele não acreditava que deveria ser na busca incessante pelo dia, pela data, que o nosso tempo deveria ser empregue. E ele acreditava que a espera deve ser feita com equilíbrio, com ânsia, mas sem datas. Incrível, é? Em 1500, este homem foi-lhe revelada tanta, mas tanta informação sobre a Bíblia e princípios tão difíceis que estavam completamente obscurecidos na altura. E nós, hoje, ainda temos os mesmos debates dentro da igreja. Temos muita gente a tentar adivinhar a data. Parece que ainda não aprendemos, meus queridos. Parece que ainda estamos a tentar recordar aquilo que já foi aprendido há tantos anos atrás. Sabem que Lutero
também acabou por, de certa maneira, ter um bocadinho desta pequena tentação no fim da vida dele. É incrível, mas é verdade. Lutero ansiava tanto pela volta de Jesus e debruçava-se tanto tempo, todo o tempo de livre que ele tinha era debruçado sobre a palavra de Deus. E no fim da sua vida, ele focou-se muito mais na segunda vinda de Cristo. Ele escreveu um livro chamado O Resumo da Cronologia do Mundo. E nesse livro, ele descreveu também uma teologia estranha, na tentativa de encontrar, não literalmente uma data, mas tentar também aproximar-se o mais possível sobre a segunda vinda. E sabem qual é que era essa ideia de Lutero? A ideia de Lutero foi buscar os primórdios judaicos e do judaísmo, e ele acreditava que a Terra iria durar o mesmo tempo que uma semana profética. Incrível. E ele escreveu um livro inteiro sobre isso. Sabem o que é que aconteceu quando lhe questionaram: Lutero, porquê é que tu perdes tanto tempo a escrever livros e livros sobre a segunda vinda? Sabem o que é que ele respondeu? Ele respondeu a esta frasinha que eu tentei passar, porque senão vocês iam saber. É o meu passatempo. O passatempo de Lutero era estudar e escrever, e principalmente no fim da vida dele, ele quase tudo o que escreveu foi sobre a segunda vinda. O passatempo dele era debruçar-se sobre a segunda vinda, ansiar, esperar pela segunda vinda. E o nosso passatempo, qual é, queridos? Eu, se fosse a dizer quais são os meus passatempos, quando me perguntam na escola, nós perguntamos sempre às crianças: quais são os teus passatempos? Então, quando estamos a dar aulas de inglês, é tipo a primeira aula de inglês que nós damos. E toda a gente, eu inclusive, se calhar vou responder que o meu passatempo é pintar, é escrever, é... Quantos de nós é que podemos afirmar o mesmo que Lutero? Que o nosso passatempo é passar tempo com a Bíblia e a estudar sobre temáticas bíblicas. E ainda por cima, nos tempos em que estamos a viver, e se nós acreditamos no mesmo que Lutero, que Jesus vai voltar na nossa vida, quanto tempo passamos a refletir e a estudar sobre a segunda vinda dele? Não sei se todos nós poderíamos dizer, mas que este deveria ser um tema constante no nosso coração, isso deveria. Devia ser um tema tão constante no nosso coração como era no de Lutero. Nós deveríamos estar alegres nesta espera, ansiosos por ela. E esperar pode ser entusiasmante. Esperar por Cristo deveria ser entusiasmante. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos dizer que estamos ansiosos e felizes e alegres e que o nosso passatempo preferido é esperar por Cristo? Nós somos adventistas, meus queridos irmãos. Está no nosso nome. Será que é esse o nosso grande centro? Será que é isso que nós queremos? E a pergunta não é apenas quando é que ele vai voltar. Não interessa a data. Porque até só o simples facto de eu achar que Jesus vai vir na minha vida vai mudar totalmente a forma como eu vou viver o meu cristianismo. Venha ele na minha ou não venha. Vimos isso vez atrás de vez na história. A pergunta é: como é que eu estou a viver enquanto espero? O que é que eu estou a fazer nessa espera? Amo eu tanto a Deus que me estou a preparar, que me estou a pôr bonito, com as vestes que Ele quer, que estou a estudar a Sua Palavra, que estou a escrever, que estou a mandar mensagens para manter contacto, para que quando Ele volte, Ele possa dizer: conheço-te? Não sei. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, acreditamos nós, que somos nós? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Será que a vinda de Cristo são palavras de consolo? Consolai-vos. Quantas vezes nós deveríamos estar a falar sobre a segunda vinda dele? Muitas. São palavras de consolo. Nós deveríamos estar ansiosos por nos encontrar com ele nos ares, como ali diz, acreditando que nós, enquanto estamos vivos, somos aqueles que vamos ver isto acontecer. Uma última mensagem, esta diretamente de Lutero. Ellen White descreve esta frase como vinda dele. Coisa fácil é morrer pela palavra. Para Lutero, ele acreditava que coisa fácil era morrer pela palavra. Visto que a própria palavra, o verbo que se fez carne, morreu. Se morrermos com ele viveremos. E passando por aquilo por que ele passou antes de nós, estaremos onde ele está e com ele habitaremos para sempre. As pessoas que têm esta ânsia, esta certeza na graça como Lutero teve, esta certeza que com fé nós estamos salvos através dos méritos de Cristo, anseiam por uma segunda vinda. E anseiam tanto que não se interessam minimamente com morrer. Porque sabem que há algo muito maior no futuro. Porque sabem que há uma segunda vinda. E há uma eternidade lindíssima à espera deles. São capazes de tudo porque sabem que Jesus vai voltar e há uma missão a ser feita. Lutero era assim. E nós? Temos ainda medo do julgamento como Lutero tinha no início? Ou será que o Espírito Santo já nos revelou a verdadeira essência do Evangelho e já estamos libertos desse medo? Se não estamos, queridos, temos que fazer o mesmo que Lutero fez. Passar mais tempo a ler a sua palavra. A graça já nos transformou a nossa visão daquilo que vai ser a segunda vinda ou não? Estou apenas a falar dos sinais e a debruçar horas e horas sobre as guerras, sobre o que está a acontecer, sobre as situações políticas, a tentar ver o que é que todas as pessoas estão a escrever sobre as datas e a perder-me no meio de tudo isso? Ou estou realmente a preparar-me individualmente, diariamente, ansiando a volta de Jesus? Há em mim esta mesma urgência que existia no tempo de Lutero, no tempo de todos os reformadores, no tempo do início da nossa igreja e que também terá que ser esta mesma urgência no fim, quando Jesus estiver mesmo a voltar. Tudo isto são perguntas que nós devemos responder individualmente. E destas respostas depende muito, porque se elas são não, 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 meus queridos, temos muito que fazer ainda. A nossa caminhada para com Deus e na sua direção ainda está longe e ainda não compreendemos a mensagem que Ele tem para nós. Cristo está a voltar. Não há dúvidas disso. Eu, como Lutero, acredito piamente que todos aqueles sinais que ele viu na altura dele, estou a vê-los outra vez. Os sinais estão cada vez mais próximos. E Cristo está a voltar. O que é que nós estamos a fazer na nossa espera? Estamos ansiosos? Eu espero que sim. Espero que todos nós possamos, como comunidade e individualmente, estar alegres e felizes porque a pessoa que nós mais amamos está a voltar. E nós queremos estar prontos. Um feliz sábado para todos.